Olá, meus amores, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Obrigada por estarem aqui comigo, por participarem dessa empreitada que é levar a astrologia para mais e mais pessoas. Aproveitando a deixa, eu peço que vocês se inscrevam no canal, liguem o sininho para receberem as mensagens de vídeos novos, de novos assuntos e curtam os vídeos, que isso vai ajudar realmente a dissipar, né, essa força por pessoas que tenham interesse nesse assunto que é apaixonante. Vamos lá. Hoje vou homenagear o signo do mês, que é o signo de Peixes, explicando e falando sobre essa simbologia. Vou começar pelo símbolo que é a representação simbólica, que é um peixe voltado com a cabeça para um lado e o outro voltado no sentido contrário, com a cabeça para o outro, e as bocas desses dois peixes, que navegam em sentidos opostos, estão unidas pela boca. Em alguns com um cordão de ouro, um cordão de prata, enfim, há um cordão que une essas correntes opostas, né? A gente vive num mundo de opostos, né? Bem e mal, claro e escuro, feminino e masculino, yin e yang. A gente tem essa dualidade, né? Assim, a gente é muito dual. E essa dualidade, ela é bem sofrida para nós, porque ou é dia ou é noite, ou é claro ou é escuro. E esse meio termo entre uma coisa e outra, essa mudança, essa transição, ela é representada nesse signo, onde essas bocas se unem. Na verdade, as energias são as mesmas. Quando você pensa em opostos, você imagina que bem e mal convivem juntos o tempo todo. Se a gente começar a pensar, uma coisa é boa, pode ser ruim, a gente pode entrar assim, é bom isso? É bom, mas também não é. Mas também isso aqui é bom, mas também não é. Então tudo tem pró e contra, né? Tudo tem um lado e o outro da moeda, todas as coisas. Então a gente vai separando, fragmentando, e no final a gente está num monte de fragmentos e não consegue ter uma unidade. O signo de Peixes é o último signo do zodíaco, ele fecha todo esse círculo de energias, que são frequências que podem ser representadas quando todas juntas numa luz, né? A luz que passa por suas diferentes frequências, no caso, né, das cores do arco-íris, por exemplo, e Peixes é a união de tudo isso. Então, quando a gente pensa na força desse signo, nós imaginamos que ele representa que nós temos um pouco de tudo. Todos nós temos um pouco de tudo. Então, todos nós temos algo que nos une às outras pessoas. Então, eu fico pensando assim, todo mundo tem sol no mapa, todo mundo tem lua no mapa, cada um tem num lugar, mas nós temos todos as mesmas coisas também. Então, quando diz assim, eu não tenho mágoa, eu posso não ser movida pela mágoa, mas há mágoa. Eu não tenho alegria. Não é possível que em nenhum momento da vida a gente não tenha ficado alegre. Eu nunca tive uma dor profunda, é difícil. Então, tudo está ali, tudo faz parte de tudo. E o Peixes é exatamente isso, quando essa experiência tão fragmentada da vida ganha uma forma e ganha uma unidade. É quando fecham as peças do quebra-cabeça, e aí você consegue enxergar o que você não enxergava quando as peças estavam todas espalhadas, né? Então é juntar as coisas, né? O oceano é muito a representação exata de peixes, né? Os peixes do oceano. Sempre que eu penso no signo de peixe, eu penso que está vivo dentro dos oceanos, esses animais fantásticos, essa vida fantástica, misteriosa. A gente sabe que não conhece nem 10% quase do que tem nos oceanos. Imagina um mistério, as profundezas, as fossas oceânicas, onde não há luz, onde tudo é escuro. Mas os animais, os seres vivos de lá têm luz própria, são fosforescentes. E eles são quase que imateriais devido à pressão da água. Então, nós também temos esses seres vivos na nossa obscuridade, que nos iluminam lá dentro. São seres misteriosos, quase que imateriais.
E aí a gente tem a associação do peixes comum, sempre se fala que peixe está ligado à espiritualidade, mas não só à espiritualidade. Peixes têm uma associação com a saúde mental, no sentido de saúde psíquica, com o inconsciente, com as forças emocionais que nos movem, as quais a gente não tem nem ideia de que existam, mas a gente as sente. Quer dizer, são as impressões que nós temos, mas que não tem nome, a gente não consegue dar nome. É o universo dos poetas, dos artistas, dos terapeutas, dos cientistas, de todos aqueles que trabalham e mexem com o universo dos mistérios, dos temores e das questões que envolvem a alma ou que envolvem o conhecimento do universo, né? Ter essa coisa do peixes, ter esse amor aos mistérios do que há no universo. Um exemplo disso é Einstein, que era um pisciano. Então, mais na lata é impossível, né? É um cara que se tornou pop com uma teoria que quase ninguém entende, mas ele é conhecido por isso. Então, é bem o paradoxo do peixes, né? E peixe tem a ver com a imaginação, com a sensibilidade, é uma espécie de esponja que capta tudo, é um radar. Né? Isso eu vejo, os piscianos são realmente pessoas muito sensíveis, ainda que possam ser fechadas. É interessante porque conheço muita gente que fala, mas eu sou casada com um pisciano, uma pisciana, ou eu conheço, são tão fechados, você fala de sensibilidade, não tem nada a ver, você pode ser muito aberto e não ter essa sensibilidade que um pisciano tem, e você pode ser muito fechado e ter toda essa sensibilidade. Então, nem mesmo, às vezes, o pisciano reconhece a sensibilidade, nem reconhece a própria intuição. Vai perceber a posteriori, depois que a coisa aconteceu, gente, mas eu estava me desviando por aqui, acabei por ali, e aí as fichas caem, né? Peixes, essa coisa de repente cair uma ficha quando você se surpreende com algo que depois você diz, só podia ser assim, né? São esses grandes mistérios, né? É um signo de grande profundidade, vive em mundos muito profundos, às vezes com grandes angústias, porque tudo é muito complexo, tudo é muito misterioso, e muitas vezes um tsunami de emoções, a qual quando aquilo vaza, vira uma tempestade no meio do oceano, em que naufraga todos as embarcações, até sair o Netuno com o seu tridente e dizer, agora vamos acalmar, vamos, né, botar nossos cavalos marinhos aqui todos alegrinhos, enfeitando a festa, né? Então, é um universo muito complexo e um universo extremamente atraente e interessante. Eu falo muito de luz e sombra, né? Minha professora me ensinou, nos ensinou a todos que estudaram com ela, que não existe um lado bom e ruim de um signo, que o signo representa uma força da natureza e que se equilibra com o seu oposto, né? A coisa da luz e da sombra. Então, quando você nasce um pisciano, é porque o Sol estava iluminando a região correspondente ao signo de Peixes na esfera celeste. A Terra está no centro e projeta luz no signo oposto, que no caso de Peixes é o signo de Virgem. E se Peixes é a síntese, Virgem é a análise, é um signo que vai separar as partes para compreender cada uma dessas partes nos seus detalhes. É isso que falta para o Peixes. Aí, de repente, ele sai acreditando numa coisa, ele não investiga, ele sente, de repente, aquilo ali. Se ele analisar com um olhar mais objetivo, crítico e um olhar mais transparente para as coisas, ele vai entender que aquilo ali pode ser resolvido de uma maneira mais fácil, né? É importante que o Peixes tenha o discernimento do que serve e do que não serve. Quando eu penso assim, as águas, né, a água nos limpa, né, nós nos lavamos com a água, mas a água carrega sujeira. Né? Nós nos desintoxicamos de energia até com a água, que se fala, toma um banho com sal grosso, passa no mar, passa numa cachoeira, mas aquela sujeira é carregada pela água. Então é muito importante para o Peixes ter um filtro para os seus próprios sentimentos e emoções. Eu também coloco que é preciso filtrar o que vem de fora, porque não tem filtro. Aquilo chega assim, chegou e toma conta da alma pisciana. E se você colocar
uma tela que possa deixar a sujeira de fora e trazer só o que está saudável, isso vai realmente trazer um rico alimento emocional e espiritual. Da mesma maneira que você tem que filtrar o seu olhar e filtrar suas energias também, porque senão você descarrega essa energia no que está à volta. Então, Virgem é o espírito analítico, crítico, observador, os pés no chão, entendendo que tudo tem que ter um trabalho. Sem trabalho você não organiza a sua vida. Então, a sombra do Peixes, que precisa ser iluminada, é a organização. E eu vejo, isso naturalmente acontece com todos os signos, que não é preciso necessariamente que um astrólogo ou um terapeuta lhe diga, por ser pisciano, que você tem que se organizar. Em geral, isso já naturalmente vem como uma forma de você se equilibrar. Então, eu sou uma pisciana, eu me entendo como uma pessoa naturalmente desorganizada, eu faço tudo na intuição, não tenho muita programação, mas a vida e eu mesma fui me organizando de uma forma tal que hoje eu tenho uma disciplina absurda, muito legal, que me ajuda realmente a não viajar na loucura de uma cabeça que às vezes vai muito longe, né? Então, é aconselhável aos piscianos terem atividades que ajudem a colocar a sensibilidade de uma forma positiva para fora, que possam ser criativos, que possam ter atividades que tenham como vínculo a compaixão, a empatia. Mas é preciso separar uma coisa da outra. Se você tem empatia por alguém, se você sofre junto com ela, você tem que entender que o sofrimento é do outro, você é empático a isso, mas quanto mais você se intoxicar com aquilo, menos você vai ajudar. Então, tem ali uma brincadeira que eu sempre fiz com meus alunos, que é o seguinte: você está andando na floresta e encontra um elefante que está sofrendo. Você é um pisciano. Ele pega o elefante no colo, sabe-se lá Deus como, sofre com as toneladas do elefante em cima do seu colo, ele está lá tentando consolar o elefante, sofre com o sofrimento do elefante e o elefante continua sofrendo. E você sofre junto. E é muito bom porque isso aí acolhe o sofrimento do outro. Corta. Está o virginiano andando na floresta. Ele anda olhando para cada passo que ele dá, onde ele está pisando. E aí ele encontra uma pata. E nessa pata tem um espinho. Ele simplesmente diz: esse espinho não pode estar aqui. Ele tira o espinho. Quando ele tira o espinho, ele olha para o elefante e diz: não sei por que vocês estão sofrendo tanto. O que o virgem vai precisar é exatamente da empatia, entender que o sofrimento não se julga. Mas isso é história de virgem. Então, para o Peixes, o tirar o espinho, que é muito mais simples do que pegar o elefante no colo, tem um fator lindo, porque ele entende que o espinho faz sofrer. É isso, meus amores. Agradeço profundamente a presença de vocês. Quero convidá-los para acessar o link para inscrição na Semana da Astrologia, em que eu dou 3 aulas totalmente gratuitas e online, que vai aprofundar o assunto da astrologia. 3 aulas interessantíssimas, tenho certeza que vocês vão gostar. Mais uma vez, obrigada. Eu espero vocês aqui todas as quintas-feiras com o assunto de conteúdo da astrologia e às segundas-feiras com o céu da semana. Um beijo gigante para vocês e até o nosso próximo encontro.